Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um episódio do Papo Mais, o podcast da CISP. Com informação relevante, conversas inspiradoras e muito conteúdo prático para quem vive o dia a dia do crédito, da cobrança e da gestão de resultados. É isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos discutir aqui um tema urgente, mas pouco debatido, com pouca profundidade, né? Como lidar com a pressão por metas sem comprometer a saúde mental. Afinal, como equilibrar desempenho e bem-estar num setor conhecido por cobranças no sentido literal e figurado. É isso aí. E para esse papo de peso, recebemos um convidado que une o mundo corporativo com o desenvolvimento humano. É especialista em liderança de alta performance e comportamento emocional no trabalho. Seja muito bem-vindo, Flávio Licheri. Poxa, que legal estar aqui com vocês, gente. Muito legal. Bem-vindo, Flávio. É uma honra estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Para nós, uma honra também. Poxa, que legal. Flávio, para começar aqui a rodada de perguntas, diga pra gente, primeiramente, quem é você além do crachá, né? E conte um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Legal a pergunta, bem legal. É difícil falar da gente além do crachá sem falar do crachá, né? Fica difícil, a gente se perde um pouco, né? Sim. Mas eu sou um especialista em liderança, tenho muitos anos fazendo isso, desenvolvendo equipes, mas eu diria para vocês que hoje o que mais me representa é ser uma pessoa que foi vítima da ansiedade, alguém que aprendeu na dor que saúde mental não é brincadeira, que saúde mental tem que ser levada a sério. Vocês me conhecem há muito tempo, talvez vocês jamais imaginassem que eu iria parar numa UTI por uma crise de ansiedade. Eu jamais. A gente não sabe, a gente consegue ver o que está fora, mas não consegue entender o que está dentro. Exatamente. Sim. E eu passei por isso, mas aprendi muito com isso. Pude criar o meu livro a partir dessa experiência e contribuir hoje com muitas pessoas, com muitas empresas, inclusive, nesse momento onde saúde mental é um assunto tão importante como foi falado por você, Thiago. Muito bom. Muito bem. E você fala muito sobre ansiedade invisível, Flávio. No ambiente corporativo, principalmente, né? Na sua visão, por que esse tema cresceu tanto nos últimos anos, especialmente em áreas como a que a CISP trabalha, como crédito, a cobrança, que é aquela pressão diária, né? Eu te diria que o mundo tá louco. O mundo tá acelerado demais. O nosso cérebro, ele não tá preparado para esse volume de informações que a gente tem hoje. É muita coisa acontecendo, a gente tem que dar conta de tudo. E aí sabe o que acontece? A gente tem um sentimento, e eu vejo isso em todos os lugares, nas diferentes empresas, a gente tem um sentimento de que nós estamos menos competentes do que nós deveríamos estar ou ser. Pensa um pouquinho, né? Pessoas que fazem o trabalho que vocês fazem. Isso serve para qualquer profissional. E você volta 10, 15 anos atrás. O volume de informação, o domínio técnico das coisas era muito menor antes. Hoje você tem que saber muito mais, conhecer muito mais, ter muito mais habilidades para fazer a mesma coisa. Então é como se você tivesse o tempo todo correndo atrás de um prejuízo para estar atualizado. E isso cansa, isso desgasta. Então você tem a pressão que vem de fora, mas tem uma pressão absurda que vem de dentro. E o mundo está nos pressionando e a gente não está dando conta de lidar com isso. Então é por isso que esse assunto está crescendo e tem que ser debatido mesmo como a gente está fazendo aqui hoje. Só que antes de você continuar, vou fazer mais uma pergunta. Claro. Eu vejo isso hoje muito na nossa geração. A gente tem uma geração muito pressionada com essa questão da ansiedade, do que vai acontecer, do que você... Eu não sei de que maneira... A gente percebe que isso existe hoje na galera mais jovem, que está vindo por aí, que está buscando outras oportunidades. Mas essa questão que você falou, a gente tem uma urgência, né? Em manter o foco, em manter... o que a gente está falando sobre o trabalho, a gente tem que estar ali, independente da nossa situação, do nosso estado de saúde. E a galera que vem vindo agora, eles já, nessa questão, eles já pisam um pouco mais no freio. A gente percebe que eles não priorizam tanto isso. Mas a gente vê que é uma galera que também está sofrendo com a questão da ansiedade, com a questão da depressão, com a questão, enfim, com essas novas doenças, vamos dizer assim, né? Agora dessa era, dessa década. O que você que passou por isso, assim, você tem alguma coisa para dizer? Eu adoraria concordar com você, adoraria, e dizer que a turma que está chegando agora está menos ansiosa, mas isso não é verdade. Quando você olha para os números hoje de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, você percebe que esse número está crescendo de forma exponencial, igual nas pessoas mais velhas. E se a gente parar para pensar, nós não somos... Adoraria ser da mesma geração de vocês, mas eu não sou.
E a minha geração passa por isso, a geração de vocês passa por isso e os mais novos passam por isso. Só que eu diria que de uma forma um pouco diferente. O que está acontecendo com os mais novos é que eles estão mais inteligentes do que a gente. Eles estão mais rebeldes com relação a tudo isso. Então eles já não querem mais viver simplesmente em cima da cobrança e da pressão. Eles não estão querendo apenas sobreviver no mercado. Eles querem viver um pouco mais a vida. E é por isso que a gente está tendo tanta dificuldade de lidar com essa geração Z. Porque eles estão dando um tapa na cara da gente para mostrar o quanto nós estamos errados ao não priorizar a qualidade de vida e bem-estar naquilo que a gente faz. É. Sim. Nossa, aí um tapa na cara da gente. E trazendo isso agora pro ambiente de trabalho, Flávio, quando a gente fala de ansiedade no trabalho, né? Nem todo mundo percebe o que está sentindo. Como identificar que a ansiedade está passando do ponto? Como que a gente faz para ter essa identificação? Eu acho que você foi muito feliz na construção da sua pergunta, porque você falou, a gente não consegue perceber a ansiedade chegando, e essa é uma verdade. E essa pergunta, Tiago, as pessoas me fazem muito. Como é que a gente percebe? Quais são os sinais? A dificuldade não está nem em entender quais são os sinais, é a gente conseguir parar para se olhar e para conseguir entender o que está acontecendo com a gente. Porque o corpo fala, você começa a sentir fadiga. A mente fala, você começa a sentir a mente embaralhada, você consegue sentir a mente estafada, você começa a sentir muitas vezes um friozinho que dá na barriga, a gente fala que são as borboletinhas na barriga, que é o sintoma emocional de tudo isso. Então o corpo está o tempo todo mostrando, mas a gente não está conseguindo parar para enxergar o que o corpo e a mente estão mostrando. Então eu queria deixar uma dica para todo mundo que está nos assistindo hoje. Ao invés de você tentar olhar para o corpo, para a mente e até para esse friozinho da barriga, começa a perceber aonde está o seu foco. Ansiedade é coisa de quem está sempre com foco no futuro. Quem está ansioso quer controlar o amanhã, quer agir agora de uma forma intensa para controlar o que vem depois. Esse é o maior sintoma da ansiedade. E eu falo isso para vocês, não é olhando para os outros. Eu falo isso olhando para mim, para aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivencio e aquilo que eu tento equilibrar o tempo todo, que é estar no aqui e no agora. Então, se eu estou aqui com vocês, eu preciso estar aqui e agora com vocês. Mas é um baita desafio isso. Então, o sinal que a gente tem que perceber é o quanto nós estamos conseguindo estar conectados com o momento presente. A cabeça está aqui, a cabeça está trabalhando, né? Porque é tanta coisa acontecendo, esse sentimento de inadequação, de que você não está pronto para situações, que você está tentando controlar tudo à sua volta. Isso nos traz muito sofrimento. E após ter passado por isso, hoje você consegue identificar? Ai, que pergunta boa e difícil. Eu consigo identificar porque muitas coisas estão me ajudando com isso. O fato de ter escrito um livro me fez pensar muito sobre o assunto. O fato de fazer terapia regularmente me faz pensar sobre tudo isso. Então, eu diria que eu estou um pouco mais vacinado. Mas eu confesso para vocês que tem hora que eu me percebo no piloto automático e quando eu vejo a minha cabeça está acelerada demais. Felizmente, eu tenho alguém, Adriana, que tá comigo, que é o meu apoio, a minha base, e fala assim, ó, ei, volta, que você tá lá, você não tá aqui, volta pra cá. Ei, esse celular na hora do almoço não funciona, para com isso. Respira. Então, assim, você poder contar com alguém ajuda muito, porque às vezes sozinho você não consegue. Sim. É, complicado, realmente. E aí, tem gente que diz que a pressão faz parte do jogo. Mas até onde isso é verdade e quando começa a virar um risco na saúde? Mentira, mentira. Pressão não faz bem para ninguém. Pressão machuca, pressão maltrata, pressão nos torna menos inteligentes. Há muitos anos já, eu estudo a teoria dos conflitos. E o que eu aprendi com tudo isso? Que existem dois de nós. Existe, por exemplo, um Flávio, que é quando eu estou de bem com a vida, quando as coisas estão sob controle, quando eu estou motivado. E tem um outro Flávio, que é o Flávio quando está em conflito. Esse aqui em conflito, ele é muito menos inteligente, ele é muito menos produtivo, ele é muito menos capaz. Porque quando eu tô aqui, desse lado do bem-estar, eu quero realizar, eu quero fazer, eu quero potencializar aquilo que eu sou. Quando eu venho pra cá, eu só quero uma coisa, que é voltar pra lá. E eu me defendo do mundo para poder voltar pra cá. Então o que acontece? Quando eu sinto a pressão não me deixa aqui.
A pressão me traz para o conflito. E aqui eu sou menos inteligente. Então existe uma diferença que é muito sutil, mas é muito transformadora. Uma coisa é o desafio, que é muito positivo. A outra coisa é a pressão. Qual que é a diferença? O desafio é aquilo que eu passo, que me tira da zona de conforto, mas dentro de uma situação que eu tenho condições de realizar. Eu tenho capacidade, eu tenho condições de fazer aquilo de uma forma que eu me sinta tranquilo fazendo. O problema da pressão é que muitas vezes ela faz a gente espanar. Eu não tenho condições e eu tenho um sentimento de que eu preciso entregar o que eu não sou capaz de entregar. Agora, junta os pontos. Em um momento em que nós estamos nos sentindo cada vez menos competentes, porque o volume de informações é maior, eu me sinto ao mesmo tempo mais pressionado por fora e por dentro. O resultado não pode ser bom. Mas é estranho, porque a gente vive nessa pressão, né? É Exato. diária, é o tempo todo, é a cobrança que a gente tem. E a gente é cobrado no trabalho, a gente é cobrado em casa, a gente é cobrado pelo filho, a gente é cobrado... Enfim, a gente se cobra, muitas das vezes, porque a gente não consegue cumprir aquilo que a gente se propôs, às vezes, a realizar naquele dia, né? Hoje eu levantei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, no próprio trabalho. Hoje eu tenho isso para fazer. Você chega lá na tua mesa, chega no final do dia, às vezes é uma frustração, porque aquilo que se propôs a fazer não deu tempo. Porque você viveu pressionado ali com outras coisas, outras demandas. E como que a gente lida com essa pressão? Porque não deixa de ser uma pressão, né? Tudo nasce da gente se conhecer, da gente entender quem nós somos e onde nós estamos. O grande problema é que no meio dessa pressão a gente perde a referência. Então eu estou trabalhando, eu estou vivendo muito mais para atender as expectativas do outro do que para ser quem eu sou. Então o grande segredo para tudo isso passa realmente por esse processo de autoconhecimento. E entender como é que eu estou me sentindo, conseguir ouvir as minhas emoções, conseguir respeitar as minhas emoções. A gente estava conversando nos bastidores aqui antes, né, do nosso podcast, no quanto um ambiente como esse, ele nos pressiona e ele nos intimida e nos traz ansiedade, é natural. Uhum. É claro, a gente está sendo julgado. Quem está nos assistindo aqui, de certa forma, está avaliando, tá bom, tá ruim. E às vezes as pessoas não estão nem nos avaliando, mas na nossa cabeça a gente está o tempo todo sob avaliação. E isso é uma pressão que nos machuca também. Se eu consigo entender o que eu sinto, respeitar o que eu sinto, respeitar que esse medo faz parte de mim, que é natural, mas que apesar disso eu posso ir adiante, eu consigo lidar com isso melhor. Agora, quando eu estou simplesmente reagindo àquilo que o mundo me traz, eu vou ter muita dificuldade para lidar com tudo isso. Sim. E Flávio, nesse ambiente de pressão, né? Como que a cultura organizacional ela influencia e que tipo de cultura ajuda e atrapalha? Nossa, ótima pergunta. A cultura organizacional, ela tem um peso enorme sobre as nossas escolhas, sobre as nossas emoções. Muito maior do que a gente imagina. Nós somos produtos do meio. A gente muitas vezes acha que assim, eu dou conta do recado, não importa onde eu estou. Isso não é verdade. Vários estudos mostram isso. Tem inclusive um filme muito interessante que é o Experimento, que eu recomendo inclusive que vocês vejam um dia. Mas ele mostra o quanto o ambiente ele molda as nossas decisões. Eu estava esses dias assistindo uma palestra com um psiquiatra que é um cara fantástico, um dos melhores do mundo. E ele estava comentando com a gente que ele toma medicação antidepressiva e ansiolítico. Meu Deus. E aí perguntaram para ele, mas doutor, por que o senhor precisa disso? Se o senhor conhece tantas coisas. E a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou assim, porque esse ambiente onde eu escolhi viver, ele me pressiona todos os dias. E sozinho eu não dou conta. Se eu morasse na praia, se eu escolhesse morar na praia sozinho, tranquilo, com um barquinho de pescador, provavelmente eu não seria tão ansioso. Mas essa é a escolha que eu fiz. Se a gente parar para pensar, é a escolha que a gente faz. Eu tô onde eu escolhi estar na minha vida. No meu caso, eu escolhi uma profissão, eu escolhi contribuir com as pessoas através do meu conhecimento, e isso me obriga a estar sempre me preparando, a sempre estar dando conta do recado. Então isso me deixa ansioso. Quais são as minhas escolhas? Eu posso abrir mão de tudo isso, jogar fora o meu propósito e ter uma vida diferente, ou enfrentar a vida que eu escolhi e dar o meu melhor em cima disso. É o que a gente faz a todo momento. Mas são escolhas que a gente faz. Exato. Ai, que assunto complicado. É tenso, né? Sim. É tenso. E aí a gente ouve
Muita gente diz, né, que quem se organiza sofre menos. Isso é verdade? Uma Como boa que a gente pergunta. organiza melhor para evitar que as metas se transformem em gatilhos da ansiedade, ou na ansiedade, enfim? Legal, legal, boa pergunta também. A princípio, eu diria para vocês que planejamento reduz a ansiedade. Eu diria para vocês que quando você pega um objetivo de longo prazo e você quebra em metas menores, você monitora, acompanha o seu plano e, detalhe, celebra as pequenas metas, você reduz a ansiedade. Isso, via de regra, seria a recomendação. Agora, a gente tem que entender que cada ser humano é único. Tem gente que funciona melhor planejando. Tem gente que funciona melhor com a intuição. O que eu preciso saber é o que funciona melhor para mim. Então, de novo, tudo passa pelo autoconhecimento. Liderança é autoconhecimento. Competência profissional é autoconhecimento. Se eu não consigo entender como que eu funciono, como é que eu vou lidar com o ambiente profissional? Não tem jeito. Fica muito mais difícil. E tem alguma prática ou algum exercício, Flávio, que você recomenda para manter a produtividade sem adoecer? Opa, olha. Isso aqui é um verdadeiro manual de boas práticas. O que tem nesse livro, Thiago? Aqui tem um pouco da minha experiência, daquilo que eu sofri, do porquê eu sofri, mas o que eu comecei a fazer também para sair dessa crise. E aqui tem também a história de muitos profissionais que me procuraram depois disso, para a gente poder dialogar e ajudar essas pessoas a conseguir sair disso. E cada um com uma técnica, cada um com uma prática. Então, assim, te recomendo o seguinte, leia o livro, você vai ter muitas respostas. Mas para quem está nos assistindo hoje, eu acho que vale a pena deixar algumas recomendações. A primeira, posso fazer uma coisa com vocês? Sim. Claro. Solta o papelzinho. Ah, que lindos, hein? Põe a mãozinha na mesa. Fecha o olho um pouquinho, confia. E agora só respira fundo. Respira e solta. Respira e solta. Respira, solta. Respira fundo mais uma vez. Abre os olhos e solta. Isso. Prática que me ajudou muito. Respiração consciente. Respiração é fundamental. Quando você respira, você trabalha direto no seu sistema nervoso autônomo, que é o sistema que controla ansiedade e tranquilidade. Então, quando a gente faz uma inspiração e uma expiração mais profunda, como vocês fizeram, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é exatamente aquele que nos acalma. Quando eu tenho uma respiração acelerada, eu estou ativando o sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta e fuga. Então, a respiração é uma prática que nos ajuda demais. No livro, você tem várias formas de fazer isso. Poxa, Flávio, respiração não é para mim, esse negócio é muito zen, não consigo. Eu sou muito mais racional. O que eu ensino também? Um negócio chamado scorecard. Scorecards são os cartões de registro. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma mulher que ela é mãe e ela sofre muito porque ela perde a estribeira e ela grita com os filhos. Ela não grita porque ela quer, mas quando ela vê uma coisa fora de ordem, ela simplesmente, quando vê, já gritou. E depois daquele grito, ela tem um sentimento de angústia, de sofrimento, de culpa, porque aquilo dói para a criança e dói para ela. Como é que ela muda isso? Ela começa a usar um scorecard. Então ela simplesmente começa a registrar cada vez que ela grita. Ela não controla o grito, mas ela controla o registro. Gritou, registra. Gritou, registra. O que acontece? No primeiro dia, essa mulher deu 10 gritos, 10 registros. O que vai acontecer no segundo dia? Esse número vai cair naturalmente, por uma simples questão. Ela começa a ter consciência daquilo que está acontecendo. O que está no piloto automático do inconsciente vem para o consciente. Uma semana depois, já caiu drasticamente. Tá, mas o que isso tem a ver com ansiedade? O que eu criei? Um scorecard de ansiedade. Então, quando chega no final do dia, eu me faço uma pergunta. De 0 a 10, qual o meu nível de ansiedade hoje? Quais foram os gatilhos? E o que eu aprendi com isso? 3 perguntinhas. Imagina você fazendo isso durante uma semana, durante um mês, durante um ano. Você começa a ter mais consciência da sua ansiedade, dos seus gatilhos, e cada aprendizado que você tem vai te ajudando a lidar com isso de uma forma melhor e mais inteligente.
Gente, tá tudo no livro, ó. O negocinho é bom, vale a pena. Eu ia, inclusive, porque a próxima pergunta era isso. Mas eu queria ainda dar mais uma dica para as pessoas que a gente às vezes não fala muito e que eu uso, eu recomendo e faz muito bem. Nessa loucura do dia a dia, em que você tem 1000 coisas para fazer, que você não sabe que se vai dar conta, e que às vezes você trabalha, e quando chega no final do dia você pergunta assim, o que você fez? A pessoa não consegue nem dizer, porque ficou tanto no piloto automático. Uma coisa que ajuda muito é fazer pausas regulares ao longo do dia. Trabalha lá, você trabalhou durante 1 hora, faz uma pausa, levanta, vai tomar um café, vai conversar com alguém, vai tomar uma água, joga paciência no computador, abre um joguinho no celular, mas deixa a sua mente descansar por alguns minutos e aí você volta. Trabalha, faz a pausa e volta. Isso faz o nosso cérebro não se sobrecarregar, a gente consegue trabalhar com menos conflito e com mais inteligência. Então fica aí as 3 dicas: respiração, scorecard e as pausas regulares durante o dia. No livro tem muito mais, Thiago, mas isso já ajuda bastante. Gostei. Gente, eu tô fazendo muito merchan do livro, né? Não, mas gente... Já quero esse livro. É interessante, porque, ó, aí eu vou fazer uma pergunta agora. Isso aqui pro nosso dia a dia, né? Tá lá acelerado, vai lá, respira, sei lá, vai jogar. Mas e pra quem sofre com aquela ansiedade, tipo... crônica. Já tem, que nem tá falando aqui, né? E o pessoal tem que bater meta. O pessoal, por exemplo, do crédito, ou sei lá, e tem um boleto para pagar o mês que vem. A pessoa já tá sofrendo porque ela tá pensando que ela tem que bater aquela meta o mês que vem. Ela já tem que pagar aquela dívida o mês que vem. Tipo, como que você trabalha isso ao longo da vida? Porque a pessoa que sofre com essa ansiedade, assim, né, antecipada, vamos dizer assim, deve ser muito pior. Muito registro, legal. Acho que é um dos pontos, né, que você acabou de explicar. Eu acho que quanto mais... Mas o registro, ele vai ser como? Porque, tipo, você começa hoje, né? A gente, inclusive, tá no começo do mês. Eu já tô preocupada porque dia 5 de dezembro eu tenho que pagar outro boleto. E aí? Essa pergunta é muito legal. Isso, essa pergunta é muito legal. E eu quero falar de um amigo, do psiquiatra do Hospital das Clínicas, Dr. Daniel Martins. Ele fala que... Ele tem um livro que fala... o título é Sofrimento não é doença. Sofrimento não é doença. Sofrer faz parte da vida. Sofrimento é inerente ao ser humano. Viver é sofrer. Só não sofrem 2 pessoas. O psicopata, que não tem emoção, e quem já morreu. O resto é sofrer. E a gente, às vezes, se perde um pouco nesse contexto e a gente quer evitar o sofrimento a todo custo. E por que eu estou falando isso? Porque sentir ansiedade é normal. Sentir o medo do mês seguinte é normal. Sentir medo de vir aqui num podcast para falar com vocês é normal. Ter esse medo da entrevista, da exposição é normal. Tudo isso é normal e faz parte da experiência humana. Se isso não está me prejudicando a ponto de travar as minhas ações, de me levar para comportamentos ineficazes, tá tudo bem, faz parte lidar com isso. Agora, quando essa ansiedade ela vem no estado que me paralisa, que começa a prejudicar o meu desempenho, isso pode ser um sinal de que eu estou doente, que eu estou com uma ansiedade crônica. Aí é hora de você realmente procurar ajuda. E mais uma vez, a gente passa pela questão do autoconhecimento. Então a pergunta, essa resposta, ela se responde com uma pergunta. Essa ansiedade com relação ao mês seguinte está me paralisando? Está me trazendo um sofrimento que eu não estou conseguindo aguentar? Aí eu preciso procurar ajuda. Mas, repito, sofrer faz parte do jogo. Não dá para você trabalhar e ficar calminho. Isso não vai acontecer. Vai ter pressão o tempo todo, em qualquer lugar. O que a gente precisa aprender é lidar com essa pressão. E aí as boas práticas de autocuidado nos ajudam a passar por isso com mais tranquilidade. Poxa, tô sentindo a ansiedade batendo em mim porque já vai começar a cobrança do mês seguinte. Para 5 minutinhos, respira, se reequilibra e vai para a vida, porque vai passar. Eu aprendi isso com a minha crise. Tem dias que eu acordo e sinto as borboletinhas na barriga me consumindo. Eu respiro, faço a minha meditação. Às vezes na minha meditação eu não consigo nem me concentrar. E olha que eu medito há muitos anos e é normal não conseguir me concentrar porque eu estou ansioso. Mas passa e aí você vai para a vida.
não é a resposta que você gostaria. Talvez se você quisesse uma resposta mais mágica, uma solução prática. Não é, mas tem. é o que você está falando, vai muito. A gente tem que ter autoconhecimento, isso é verdade. Porque é aquela que você falou, eu já estou preocupado com o mês que vem, então vamos respirar, pensar, vou viver o dia de hoje. É isso. E amanhã. É viver o dia de hoje. E eu vou dar um exemplo para você, Akemi. E hoje, né? E de novo, falar que a gente sozinho não faz nada. Você contar com pessoas ao seu lado que te apoiam é fundamental. Vindo para cá, eu estava comentando com a Adriana, né? Adriana, minha esposa, para quem não sabe, tá sempre comigo, minha parceirona. Eu falei, poxa, tô ansioso pro podcast da CISP. Mas por quê, Flávio? Não, tô ansioso porque é uma pessoa que eu gosto muito, tem uma relação, uma história de 20 anos. Eles têm uma expectativa enorme sobre mim. Eles têm uma expectativa enorme sobre o que eu vou falar e eu tô com medo de falhar. Vai ter mais, eu vou estar num podcast. Esse material é importante pra gente, porque tem divulgação do trabalho. Aí eu falei, tem muita coisa acontecendo. Já começou a trabalhar um monte de coisa na cabeça. Na cabeça. Aí ela falou assim, então, posso te falar uma coisa, professor? Ainda me zoou, né? Posso te falar uma coisa, professor? Respira e foca no presente. Esteja 100% quem está lá. Não se preocupa com o que vai acontecer depois. Foca naquele momento. E naquele momento faça o seu melhor. Isso até aqui tá dando importante. certo. A parceria é importante. Porque se ela botasse mais pilha, e aí? Exato. Né? E às vezes é o que acontece na empresa. O chefe, ao invés de acolher, ao invés de entender que aquela pessoa está pressionada, que está sofrendo, que está com medo, ele bota mais pilha, ele aumenta a pressão como se isso fosse fazer a pessoa render mais. Não vai. Ela vai render menos. O que a pessoa precisa quando ela se sente ansiosa, desgastada, é exatamente encontrar apoio e conforto. Sim. A Adriana exerceu aí um papel de liderança, né? Isso, Thiago, isso que você falou brincando é sério demais. Porque a liderança, ela vai muito além do cargo que eu ocupo. A liderança é a minha capacidade de ter a influência positiva naquele momento. Não importa se eu sou chefe ou se eu sou subordinado. Quando a gente entende que nós estamos conectados, um ajuda o outro. Porque tem dia que vai ser mais fácil para mim do que para você. E nesse dia eu posso te apoiar. Mas se você é meu líder, tem dia que não vai estar fácil para você. E ao invés de atirar a pedra em você e te criticar, o que eu posso fazer? Te apoiar e ser mais parceiro. Quando isso acontece, empatia. A saúde mental funciona bem para todo mundo. O time funciona, né? O time funciona. E assim, o líder ele pode fazer parte da solução ou do problema. E o que um bom líder ele precisa enxergar em relação à saúde mental da equipe? Uau! Nossa, essa pergunta, o que o líder precisa enxergar com relação à saúde mental da equipe é a pergunta que vale $1 milhão. E eu diria que a primeira coisa é tirar da cabeça essa ideia de que saúde mental ou problemas com a saúde mental é frescura. Isso não é frescura. Isso é um assunto muito sério e que tem que ser tratado com uma responsabilidade enorme. Eu não sei o quanto vocês têm acompanhado disso, mas aqui no Brasil, desde abril desse ano, saúde mental agora é lei. As empresas precisarão cuidar da saúde mental dos funcionários. E a partir de abril do ano que vem, vai ter regulamentação, vai ter fiscalização, vai ter multa e se for reincidência, se tiver reincidência, vai poder inclusive parar com a operação. Então isso agora não é simplesmente uma questão de mas o pessoal inventa moda. Não, saúde mental é tão sério, mas tão sério. Vai impactar na empresa, que vai impactar na empresa e no bolso da empresa. Agora, além de entender que saúde mental não é frescura, tem algo que eu diria que é fundamental para o líder. Sabe aquela história de quando você chega no avião e a aeromoça fala, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você? O líder precisa colocar essa máscara nele, ele precisa se cuidar. Porque se a minha saúde mental não está boa, como é que eu posso cuidar da saúde mental do colaborador? O que eu tenho ouvido muito nas empresas por aí? Mas agora o líder vai ter que cuidar da saúde mental dos funcionários. Ele vai. Mas ele tem que ter condições para isso. Eles têm que ter suporte para isso. Porque senão ele é o primeiro que vai estourar. Então eu diria o seguinte, a empresa precisa cuidar mais dos seus líderes. E quando eu falo de cuidar, não é essa coisa, vou pagar mais, eu vou aumentar o bônus. Não é disso que eu estou falando.
não é de dar mais em termos de dinheiro ou de possibilidades financeiras. É de dar condições de trabalho para que as pessoas possam realmente ser quem elas são. Aí a gente consegue trabalhar. Então, líderes, não é frescura e cuidem de vocês mesmos. Esse é o primeiro passo. E aí, você consegue compartilhar com a gente umas 3 atitudes práticas de um líder para poder colocar em ação e cuidar do time sem perder o foco no resultado? Boa pergunta. Boa pergunta. E talvez eu surpreenda vocês com a resposta. Mas eu diria que nós não estamos no momento de reinventar a roda. Nós estamos no momento de fazer as coisas simples e de uma forma bem feita. Vamos entender uma coisa? O que causa uma ansiedade absurda num colaborador? Ele está trabalhando sem saber o que é esperado dele. O famoso alinhamento de expectativas. Quando é claro o que eu espero de você, o que eu quero que você me entregue, eu vou ter condições de mensurar o meu papel e ir adiante para fazer. Isso é muito comum, né? Muito comum, muito comum. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, 80% deles não tem clareza do que o líder imediato, do que a empresa espera deles. Então isso já é um gatilho de ansiedade natural. Então, primeira coisa, alinhe expectativas. Segunda coisa que é gatilho de ansiedade, feedbacks. A falta de feedbacks me impede de saber se eu estou indo bem, ou se eu estou indo mal, se eu posso corrigir minha rota ou se está indo tudo bem comigo. Então, o bom e velho feedback, ele é uma arma contra os problemas de saúde mental. Um feedback dado de uma forma respeitosa, de uma forma íntegra, de uma forma focada no bem-estar e no crescimento da pessoa, é uma arma contra a ansiedade. E eu diria que tem um terceiro ponto que é fundamental nessa história: a valorização das pessoas. Quanto vale quando você acerta, alguém fala parabéns por aquilo que você fez? Isso é verdade. Gostei do seu trabalho, essa entrega foi bem feita por isso, por isso e por isso. É uma honra trabalhar com você, é uma honra te liderar, é um prazer ter uma equipe como essa. Não custa nada esse tipo de atitude. Mas se vocês tivessem ideia do bem que isso faz para a saúde mental e para a produtividade das equipes, vocês ficariam horrorizados. O feedback positivo, ele é um objeto de cura das pessoas. Elogio cura as pessoas. Mas qual é o problema? O líder, às vezes, ele está tão pressionado, ele está com a mente tão corrida, que ele não consegue parar para valorizar as pessoas. Por isso que eu estou falando, é o simples. É fazer, né, o arroz com o feijão, mas fazer bem feito e fazer direito e fazer com regularidade. Faz sentido isso, gente? Claro, total. E dentro disso que você falou, Flávio, como que a gente pode equilibrar a cobrança e a empatia ali na régua? E dá para criar um resultado com humanidade? Eu acho que de novo eu vou surpreender vocês com a minha resposta. Eu diria que cobrar, você fazer a exigência sobre a performance das pessoas, é, na verdade, um ato de humanidade. Liderança humanizada envolve fazer a cobrança de resultados e metas de uma forma educada, de uma forma gentil e de uma forma apoiadora. Por quê? Existe algo comum entre todos nós. Nós temos um funcionamento cerebral nós temos 3 instâncias no cérebro. Cérebro reptiliano, ação de luta e fuga de curto prazo. Sistema límbico, meu cérebro emocional. Neocórtex, a minha parte racional. Esse sistema, o cérebro reptiliano, ele é imediatista. Então o que acontece? É aqui que reside a chamada autossabotagem. Então eu preciso buscar o prazer e a dor imediata. E é por isso que muitas vezes eu sei que eu preciso fazer algo, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que entregar, do comportamento que eu preciso ter. Mas é como se uma força me puxasse na direção contrária. E quando eu me dou conta, eu já saí do prumo. Isso é autossabotagem. Quando o líder vem para esse funcionário que quer fazer, que quer entregar, que quer acertar, mas que está se sabotando e ele cobra a performance, é como se ele fosse uma força contrária que trouxesse a pessoa para aquilo que ela quer ser, para aquilo que ela quer fazer. Então a cobrança, ela não é ruim, ela é positiva, desde que ela seja feita com essa empatia, com esse cuidado com o ser humano. Entenda que
as coisas não são sobre o que eu falo para você, mas é sobre como eu falo para você. Isso é importante. Cobrar faz parte do jogo corporativo. Mas eu posso cobrar pulando com os 2 pés no seu peito, ou eu posso te cobrar de uma forma extremamente gentil e generosa, mas firme e assertiva. Então é muito possível conciliar, sim, essa questão da cobrança, da performance com o bem-estar. Na verdade, eu digo cada vez mais, não é uma questão de bem-estar ou produtividade. É uma questão de bem-estar e produtividade. É isso que eu tenho mostrado para as empresas agora, é como conectar essas duas coisas a partir da relação, a partir da forma como um lida com o outro, como o líder conversa com a sua equipe. As pessoas não se demitem das empresas, as pessoas pedem as contas do chefe. Tudo envolve a relação direta com a liderança imediata. Eu participei semana passada de um congresso sobre saúde mental e a discussão era essa. As pessoas, quando elas se sentem infelizes no trabalho, elas não culpam o RH. Elas nem culpam tanto a cultura da empresa. Elas culpam a relação com o líder. Então, quando o líder aprende a cobrar com humanidade, aprende a estar presente com as pessoas de uma forma autêntica e genuína, as pessoas vão entregar mais, vão trabalhar mais felizes e vão ser mais saudáveis emocionalmente e mentalmente falando. O que a gente precisa aprender é como ter essa relação e fazendo o simples bem feito. E aí, Flávio, tem gente que acha, acho que a grande maioria, né, gente, acha que a ansiedade é algo ruim, né? Mas a gente quer saber se dá para canalizar essa energia aí para uma forma positiva. Boa pergunta. Ansiedade é ruim? Vamos lá. Medo é ruim? Depende. Medo é bom? Depende do ponto de vista e da situação que você tá. As nossas emoções, elas são aquilo que são. Elas são emoções, elas são incontroláveis. A ansiedade vai fazer parte. A questão é como eu lido com isso. E a gente volta de novo na questão daquilo que é a pressão e daquilo que é o desafio. Quando eu te desafio, eu gero uma ansiedade em você. Eu gero uma ansiedade positiva em você porque eu vou tirar você da zona de conforto. Sim. Mas apontando para algo, para fazer algo, para entregar algo que você tem condições de fazer. Esse é o desafio. Agora, quando eu estou te pressionando por algo que você não sente essa capacidade ou não sente com habilidade, isso é pressão. Às vezes você consegue superar isso, mas com muito sofrimento. Às vezes você passa a vida inteira e não supera. O que eu senti aqui na primeira gravação do podcast. É muito legal a tua consideração. Pressão, porque eu nunca tinha feito isso. Sim, mas aí entra algo fundamental. Quando você consegue conectar essa ansiedade com aquilo que é o seu propósito, fica mais fácil transitar. Porque, por exemplo, eu vou pegar o meu caso hoje aqui, de novo. Eu não sei, vocês me ouvindo, quem está me ouvindo, talvez tenha a impressão de que assim, nossa, mas ele fala bem, ele domina o assunto, ele tá tranquilo. Vocês estão vendo o que tá aqui fora, mas vocês não estão vendo o que tá aqui dentro. Aqui dentro pulsa, o coração bate. Se eu medir minha frequência cardíaca agora, ela vai estar mais acelerada que o meu normal, porque existe a tensão normal nisso. Agora, gente, eu tô aqui porque tem um propósito em tudo isso. Eu acredito nisso que eu tô fazendo. Eu fui parar numa UTI porque para mim saúde mental era um problema dos outros. Hoje eu entendo que é um problema meu e eu quero conscientizar as pessoas disso. Estar aqui com vocês é uma forma de levar essa mensagem para muita gente. Começa por nós, né? Começa por nós, mas eu tenho um propósito nisso. Então, quando eu faço isso, eu falo, poxa, eu vou enfrentar isso e vou fazer o melhor que eu puder. Porque o que eu estou fazendo tem significado. Tem razão. E como usar essa tensão natural, Flávio, como combustível para foco, produtividade, resultados? Uau, como usar essa tensão natural como combustível? Eu vou ser redundante, mas eu acho que eu vou falar de novo sobre autoconhecimento e propósito. É entender o quanto essa tensão ela está me machucando ou enquanto ela está só me movendo adiante, está só me posicionando para frente. E ao mesmo tempo entender se essa tensão tem significado para mim. Porque se a gente está fazendo coisas, repetindo padrões, simplesmente para atender a expectativa dos outros, sem um significado pessoal, aquilo só traz dor. Agora, quando eu estou fazendo isso, porque eu me conecto com isso, e propósito, não precisa ser aquela coisa grandiosa, tipo, eu vou mudar o mundo. Mas às vezes eu suporto uma dor
pelo bem-estar da minha família. Às vezes eu dou um duro maior porque eu preciso colocar o alimento em casa. No nosso caso aqui, a gente está falando de pessoas com uma condição de vida privilegiada nesse nosso país. Mas quantas pessoas precisam acordar às 4 horas da manhã, cruzar uma cidade grande como São Paulo, para trabalhar na casa de alguém? Porque no final das contas o que importa é ganhar aquele salário mínimo para colocar comida na mesa de 4, 5 crianças. Isso é propósito também. Não dá tempo de ter ansiedade. Então a pessoa acaba se resignando com a dor. O que acontece é que a gente ao longo do tempo tem desaprendido da nossa capacidade de sofrer. E eu não falo isso pelos outros, eu falo isso por mim. Uma das coisas que me levou para uma UTI de hospital foi exatamente o medo de sofrer. O sofrer por ter medo de sofrer. E todos nós passamos por isso. Quando eu tenho muito medo do que vai me acontecer, a minha ansiedade aumenta. Agora, quando o propósito é maior, eu pego tudo isso, se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, porque faz sentido o que eu tô fazendo. Sabe o que acontece, Akemi? Desculpa cortar a tua pergunta, Imagina. mas eu tenho visto muita gente sofrendo com ansiedade. Eu tenho visto equipes sofrendo, E às vezes de equipes maneira doentes. inconsciente, né? Inconsciente e não percebe. Então você tem conflitos entre as pessoas, você tem problemas de relacionamento, você tem sofrimentos internos, individuais, que não são percebidos. E isso faz muito mal para as pessoas. E, se me permite, eu queria contar uma coisa interessante para vocês. Nós desenvolvemos, com esse propósito de ajudar as pessoas, uma ferramenta de inteligência ampliada, que é você misturar a inteligência artificial com o conhecimento humano. Então, eu criei uma ferramenta para fazer o mapeamento dos chamados riscos psicossociais nas empresas. Então, você preenche um questionário e a nossa IA, o Delphos, ela consegue te entregar um panorama de qual que é o risco da tua empresa ter um problema com a conformidade à norma, qual que é o risco de você ter problemas de saúde mental dos seus funcionários, como que a liderança está impactando em tudo isso. É uma ferramenta fantástica. O que eu acabei percebendo? Eu pego essa ferramenta e eu passo para a alta gerência e eles preenchem o questionário. Eu passo para a média gerência, eles preenchem o questionário. Eu passo para o RH, que é quem precisa cuidar das pessoas, e eles preenchem o questionário. O que está acontecendo? O RH, que deveria ser o grande guardião do bem-estar, é aquele que tem mais fechado os olhos para o problema. Porque é como se, ao contar o problema que a empresa está passando, ele estivesse atirando no próprio pé. Então ele tenta empurrar o problema para baixo do tapete. Caramba. Só que o problema não vai sumir. Então, se a gente não tiver essa coragem de falar assim, nós temos problemas reais nas relações, a minha liderança, ela não é humanizada, a minha liderança não sabe como fazer a pressão de uma forma sustentável, a minha liderança não dá feedbacks. Se o RH das empresas não começar a olhar para isso com coragem e quebrar essa cultura e mudar a cultura, a gente vai estar só empurrando o problema com a barriga. E as pessoas vão continuar doentes. Então esse é um momento de mudança do mundo. O mundo precisa mudar. E o muda pela consciência. As pessoas precisam trazer essa consciência para as empresas. É o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu me sinto muito orgulhoso de poder falar sobre isso. Mas não é fácil. Mudar não é fácil, mas é preciso. As pessoas, elas não querem olhar para o problema. Elas não querem olhar para a dor que elas estão sentindo, elas não querem assumir que estão doentes. Porque ainda existe o tabu quando se fala de saúde mental. E quando eu falo às pessoas, eu estou falando de vocês, mas principalmente de mim. Foi o que me aconteceu. Eu estava doente, mas eu não queria assumir que eu estava doente. Aí eu tive que parar numa UTI para acordar, para sair do meu pedestal de professor, de especialista, para me tornar paciente. A vida me derrubou. Então eu digo que as pessoas não precisam esperar a vida derrubar para começar a se cuidar. Esse é um aspecto. O outro aspecto, as empresas também precisam entender que as relações estão doentes. E se elas não cuidarem, as equipes estarão adoecidas. E não tem como fugir disso. Porque as relações, elas permeiam a saúde mental das pessoas. Isso daí é verdade. Flávio, para quem está ouvindo e se reconhece aí nessas falas de hoje, por onde começar, que atitude prática pode tomar ainda hoje? Ainda hoje, gente. Ainda hoje? Ainda hoje. Eu não sei se a gente vai poder deixar
nos comentários aqui do vídeo o link para comprar o livro. Boa! Mas olha, eu até peço desculpas para vocês e para quem tá nos assistindo de fazer tanto merchan. Mas, gente, Mas assim... tem bastante receita ali, gente, entendeu? Então... Tem. E eu tenho recebido feedbacks maravilhosos de pessoas que estão conseguindo, assim como eu, aprender a conviver com a ansiedade. Eu sou um paciente com a ansiedade. A ansiedade vai me acompanhar pro resto da vida. Ela não tem cura. Ela tem essa capacidade de me derrubar quando ela vem forte. O que eu preciso aprender a conviver com ela. E o livro ensina exatamente isso. Então as pessoas estão falando, Flávio, muito obrigado, porque você compartilhou com a gente o que você teve. Porque, gente, você acha que foi fácil para mim estar lá e falar, olha, sabe o Flávio que presta serviço para vocês? Sabe o Flávio que é seu professor? Eu tô aqui numa UTI porque eu tive uma crise de ansiedade. Gente, eu perdi a memória. Eu tive um quadro chamado amnésia global transitória. Eu fiquei sem saber quem eu era. Não é fácil compartilhar isso. Eu escancarei a minha vulnerabilidade para as pessoas. E as pessoas me agradecem por isso. Mas não é só porque eu escancarei. É porque eu trouxe algumas soluções que estão ajudando as pessoas. Então, assim, sem falsa modéstia, tá? Compre o livro que vale a pena. Flávio, tô sem dinheiro. Então, comece a respirar. Respira. Faça um exercício. Ei, Flávio, se você pudesse deixar uma frase para todo profissional que vive, para todo profissional não, para todo mundo, né, gente, que vive sob pressão constante, qual seria essa dica? Eu vou ser Nossa curto frase. e grosso. Prioriza a sua saúde mental. Nenhum CNPJ vale o seu CPF. Ui. Boa. Curto e grosso. Isso aí, muito bom. Bom, Bom, gente, uma pena. tá acabando esse episódio. Infelizmente, a gente tá encerrando aqui esse assunto. Se esse episódio te inspirou, te deu um novo olhar aí sobre como liderar com mais propósito, compartilha com alguém da sua equipe, compartilha esse material. Eu acho que vale muito a pena, o assunto é muito interessante, vale muito a pena ser debatido. E lembrar também que meta batida com saúde vale muito mais. Uau! Ó! Então posso trocar aquela minha frase por essa daí, Thiago? Pode adotar. Meta batida Aí, com saúde gente, boa. adquiram o livro para quem tiver interesse. A gente vê que tem muita coisa boa, muita lição, né? Que vai nos ajudar aí no dia a dia. E a gente se encontra no próximo episódio do Papo Mais. É isso aí. Aproveitando, antes de encerrar, desculpa. Flávio, se você quiser falar sobre suas redes sociais, sobre legal. cursos. Legal. Depois eu encerro. Legal. Vontade, Flávio. O legal de fazer ao vivo é assim, gente, né? Não, eu agradeço. Primeiro eu queria agradecer vocês muito por esse momento, né? Pela oportunidade que vocês estão me dando de compartilhar essa experiência. Não é nem conhecimento, é a experiência de vida que eu tive, né? Muito obrigado mesmo. Para quem quiser me conhecer um pouco melhor, Instagram, @Letieriflávio, ó, Letieri, gente, com 2 T's, já tô mostrando o livro de novo, tá? Inclusive você tem no link da bio, tem um link pro promocional, então já aproveitar, né? A gente sempre vê onde tá com mais desconto do livro. O meu canal do YouTube, Flávio Letieri, também tem bastante conteúdo sobre liderança, cada vez mais eu tenho conectado com saúde mental. E estou à disposição de vocês para aquilo que eu puder contribuir. Prazer muito grande estar com vocês. Muita gratidão. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigada, Flávio. Agora sim, gente. Posso falar? Ali? Até o próximo episódio Tchau, do pessoal. Papo Mais. Até a próxima. Tchau, obrigada.